Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá! O programa Gente que Fala está começando pela Rádio 365, a sua rádio de todos os dias, pela UTV, a TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube também, tudo no ar para você acompanhar a nossa jornada de hoje e a retransmissão a partir das 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e para 20 cidades lá da região. Pela próxima hora a gente quer você por aí curtindo, comentando, compartilhando a transmissão do programa Gente que Fala nas redes sociais. Eu sou o Mauro Friesman. Quinta-feira hoje, uma quinta-feira diferente, 25 de janeiro, aniversário da cidade de São Paulo, que está comemorando 470 anos de fundação. E por aqui sempre o nosso espaço às quintas-feiras, na edição do Gente do MPD que Fala. Parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial, a CBDL. Vamos conhecer então os nossos convidados que vão tratar dos temas aqui, analisar e debater os assuntos. Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção e ex-presidente do movimento do Ministério Público Democrático. Tudo bem, procurador Liviano? Muito bem-vindo aqui com a gente mais uma vez. Bom dia, Mauro. É uma alegria estar aqui com você nesse dia de aniversário de São Paulo e com nossos queridos convidados. Que tenhamos aí um bom diálogo, um debate importante. É uma honra, uma alegria estar aqui com todos. Obrigado, procurador Liviano. Também com a gente nessa nossa jornada, doutor Francisco Miné, procurador do Estado aposentado. Doutor Miné, bem-vindo. Como está? Como vai, Mauro? Como vão os nossos convidados, os nossos ouvintes internautas? É sempre um prazer estar com vocês nesse programa que a gente mais aprende do que ensina, né? Muito obrigado pela presença, doutor Miné. Doutora Cristine Santini, advogada, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo. Doutora Cristine, como vai? Bom dia, Mauro. Um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Digo olá aos meus colegas e que nós tenhamos uma excelente discussão hoje. Obrigado pela presença. E entre os três operadores do direito, a gente tem também um médico, doutor Nélio Watanabe Aguilera, cirurgião plástico. Como vai, doutor Nélio? Bom dia, Mauro. Um prazer estar aqui. Agradeço o convite. Bom dia aos meus colegas que vamos hoje passar aí essa manhã aqui de aniversário de São Paulo, debatendo esses temas importantes para a coletividade. Obrigado. Obrigado pela presença. Então vamos ao primeiro assunto do nosso Gente do MPD que Fala de hoje. No último final de semana, gente, durante uma live promovida pelo site Diário do Centro do Mundo, o ex-deputado e ex-presidente do PT, José Genuíno, defendeu o boicote a empresas de judeus no Brasil. A declaração de Genuíno veio na esteira do apoio oficial brasileiro à denúncia apresentada pela África do Sul contra Israel à Corte Internacional de Justiça por suposto genocídio cometido pelo Estado judaico na guerra contra o Hamas, na faixa de Gaza. A Confederação Israelita do Brasil classificou a fala de José Genuíno como antissemita e lembrou que o boicote a judeus foi uma das primeiras medidas adotadas pelo regime nazista, que culminou na perseguição e no assassinato de 6 milhões de judeus entre 1933 e 1945, os anos do Holocausto. Tudo isso acontece praticamente às vésperas do dia 27 de janeiro, sábado agora, é o Dia Internacional da Lembrança do Holocausto. Nesse dia, 27 de janeiro de 1945, aconteceu a liberação do campo de concentração nazista de Auschwitz, na Polônia. Procurador Liviano escreveu um artigo no site Poder 360, né, procurador, questionando o que os judeus do Brasil têm a ver com as atitudes dos governantes de Israel. Procurador Liviano. Mauro, você lembrou muito bem, fez essa associação muito importante em relação a essa declaração do ex-presidente do PT, partido do atual presidente da República,
aliás, ex-presidente do PT, que já foi condenado por corrupção no processo do Mensalão, ação penal 470, tendo em vista que essa declaração ocorre poucos dias antes da celebração que enaltece, que reverencia as vítimas do Holocausto, né, que vai ocorrer justamente esta semana, né? As pessoas têm liberdade de expressão, que ela é consagrada constitucionalmente, mas é necessário ter muito cuidado com aquilo que se fala, né? Desde o dia 7 de outubro, quando ocorreu a covarde invasão de Israel pelo grupo extremista Hamas, o mundo tem assistido de maneira muito triste, de maneira muito trágica, o aumento do antissemitismo e da islamofobia, né? Isso tem aumentado de maneira exponencial, né, naquele momento em que Israel estava a pouco de assinar um tratado de paz com a Arábia Saudita que traria paz a judeus e palestinos, né? Isso é muito triste, é muito grave, é realmente lamentável. Essa declaração do senhor José Genuíno, ela é triste, lamentável e criminosa, porque tem conteúdo antissemita, não é? Aquilo que ocorre no Estado de Israel, os atos de responsabilidade daqueles que gerem o Estado de Israel, são atitudes de responsabilidades desses governantes. Os judeus do mundo, eles podem concordar, eles podem discordar, ou eles podem se manter neutros. Judeus do Brasil, judeus de todos os lugares do mundo, tenho certeza absoluta, aqueles de bom senso, não estão felizes, estão muito tristes e lamentando as mortes dos palestinos na faixa de Gaza. Nenhuma pessoa de bom senso pode estar feliz com aquilo que está ocorrendo na faixa de Gaza. Não é possível estar feliz com isso. Assim como nenhum de nós pode estar feliz com o fato de mais de 200 judeus israelenses estarem cativos, estarem sequestrados, estuprados e torturados diariamente pelos extremistas do Hamas. Essas são situações absurdas. Agora, isso não autoriza o senhor José Genuíno, 91 anos depois que tivemos o boicote aos comércios judeus na Alemanha, decretado por Adolf Hitler, e é considerado o início da escalada que levou ao Holocausto, propalar boicote a empresas de judeus no Brasil. O que os empresários judeus que empregam centenas de milhares de pessoas, que criam riqueza no Brasil, o que esses empresários têm a ver com as decisões políticas de governantes de Israel? Absolutamente nada. O fato de alguns empresários se manifestarem em relação ao Brasil, ter assinado uma petição da África do Sul, faz com que esses empresários exerçam a sua liberdade de manifestação. Isso não autoriza o senhor José Dirceu a agir criminosamente. José Genuíno. José Genuíno, desculpa. José Genuíno, a se posicionar de maneira antissemita em relação a essa situação que é triste, lamentável, que difunde cultura de ódio e amplifica essa situação que vem ocorrendo desde 7 de outubro, aumentando o antissemitismo, a islamofobia. Tudo isso é muito triste, lamentável. E lembrando, José Genuíno foi presidente do Partido dos Trabalhadores, foi condenado por corrupção, e depois dessa declaração, Mauro, e quem está conosco, o Partido dos Trabalhadores, a sua atual direção, não o desdisse até este momento. Os dirigentes que o sucederam não o desdisseram. O dito permanece. É muito lamentável. Procurador Miné, a sua avaliação sobre esse nosso primeiro tema. Absolutamente lamentável a fala do ex-deputado federal José Genuíno, que realmente estimula um sentimento não pacificador
e um sentimento que nos preocupa e muito, principalmente em tempos em que nós vivemos uma polarização absoluta na sociedade. O deputado atenta contra a própria história que ele teve em relação às lutas de cunho democrático. De outro lado, eu também tenho a lamentar o que está acontecendo na faixa de Gaza. A quantidade de pessoas, de vidas ceifadas em função de todo o ocorrido, né, de toda essa guerra provocada, sim, pelo Hamas e por várias ocupações de forma irregular nos centros de colonização, pelos centros de colonização judaica, e que tem ceifado, por primeiro, pessoas, diversos jovens, né, diversos jovens judeus, e que até agora também não foram recuperados. O que está trazendo para toda a sociedade não só um clima um clima absurdo, como também nós estamos diante de uma situação de impasse permanente, onde as pessoas que ali querem sair não conseguem, e sempre com muito esforço têm tentado, e sem contar a quantidade de crianças que estão morrendo nessa condição. Então, certamente, o grupo terrorista deve ser, sim, caçado e punido, né? Mas, de outro lado, as reações do Exército, do Exército de Israel têm sido desproporcionais, e, com certeza, a fala do Roberto Liviano em relação a essa questão, ela foi perfeita. Não existe um judeu, né, um membro dessa absoluta comunidade-nação, né, que ratifica esse tipo de comportamento. Agora, nada justifica uma situação que venha a extrapolar ou estimular situações sionistas, entre outras, né? E aí o que eu imagino em relação a isso, o Roberto Liviano, aí eu discordo da sua opinião em relação à associação da fala do deputado Genuíno, né, no que diz respeito à própria cúpula do Partido dos Trabalhadores, né, que, com certeza, não homologaram esse tipo de fala. Essa fala é uma fala individual, isolada, uma opinião isolada, absolutamente infeliz, e que o Partido dos Trabalhadores não corrobora. Concordo com o Liviano que as respostas devem ser imediatas no que diz respeito à insatisfação relacionada a esta fala, né? O partido deveria se posicionar, mas isso não quer dizer que o partido homologa ou ratifica comportamentos e falas absurdas como essa. Então, eu lamento o ocorrido, acho que o deputado foi absolutamente infeliz e deveria, em público, se retratar, porque isso não ajuda, não estimula. Quem quer democracia e quem quer paz não estimula essas coisas. Desembargadora Cristine Santini, doutora, seu entendimento sobre essa fala do ex-deputado, ex-presidente do PT, José Genuíno, que defende o boicote a empresas de judeus. Eu considero absolutamente lamentável e ouso dizer que a posição brasileira neste conflito está extrapolando o nível do razoável. Quando se fala em genocídio na faixa de Gaza, eu não vejo a mesma manifestação a respeito do que está acontecendo, por exemplo, na Ucrânia. Ambas as populações civis estão morrendo. Então, se há genocídio num lugar, haveria genocídio no outro. E, na verdade, não se trata de genocídio. Genocídio tem a ideia de realmente acabar com uma população. E não é isso que claramente o Estado de Israel está fazendo. O Estado de Israel está, na verdade, respondendo a uma ameaça e a uma invasão de território, a uma matança de sua população por um grupo terrorista. Nós temos que classificar o Hamas do jeito que ele realmente se apresenta.
Ele não é um grupo qualquer, ele é um grupo terrorista. O que ele fez dentro do território de Israel, estuprando, matando, sequestrando as pessoas, é uma coisa totalmente inominável. E nós não podemos esquecer que os reféns permanecem na faixa de Gaza. Israel já se manifestou que só entra numa negociação se esses reféns forem previamente liberados. E com isso, o grupo terrorista Hamas não concorda, porque eles entendem que a manutenção desses terroristas seria quase uma proteção contra o Estado de Israel. É lamentável o que acontece na região, isso não aconteceu da noite para o dia, e o que mais eu lamento é isso ter acontecido na hora que estava para ser assinado um acordo de paz com a Arábia Saudita, que pacificaria a região. O que me parece é que o Hamas tentou exatamente impedir essa pacificação. E com um detalhe ainda mais importante: quem pretende cometer genocídio é o Hamas, não os palestinos, o Hamas. Quando ele diz que ele quer a Palestina do rio ao mar, que eles sempre falam, from the river to the sea, o que eles querem é dizimar o Estado de Israel e sua população. Isso sim é genocídio. Então, eu acho que está havendo uma utilização da palavra totalmente fora de contexto. Eu me solidarizo com a manifestação da CONIB e espero que árabes e judeus na região consigam chegar a um acordo, porque pessoas são pessoas em qualquer lugar do mundo e com qualquer religião. O que se precisa é acabar com esses grupos extremistas, que provocam situações que desestabilizam uma região inteira. Doutor Nélio, a sua percepção a respeito desse tema, enquanto médico, né, observando tudo que está acontecendo aí no conflito e a necessidade cada vez maior das pessoas ali por atendimento humanitário. Seu áudio está fechado, doutor Nélio. Pode abrir, por gentileza. Agora É sim. realmente uma situação de praticamente uma calamidade pública que ocorre na região e uma situação realmente de guerra. E com relação às declarações do ex-deputado, também eu solidarizo com os meus colegas anteriores que falaram, e fica realmente difícil você trazer palavras de apoio a um grupo extremista que realmente ele acaba promovendo essa calamidade pública e trazendo aí mortes e de forma indiscriminada e violenta em meio a ambiente civil. Então, realmente, do ponto de vista de saúde pública, acaba sendo muito complicado tratar do tema e impossível de apoiar uma situação onde um grupo extremista realmente venha causar esse tipo de situação. E eu também concordo de que essas palavras do ex-deputado José Genuíno foram muito infelizes e, inclusive, ferindo aí preceitos fundamentais aí estabelecidos e promulgados pela nossa Constituição de 88, justamente que prega aí o Estado laico e direitos fundamentais de crença religiosa e o boicote aos empresários judeus. Realmente também fica difícil você trazer responsabilização pela crença religiosa ou por qualquer cunho nesse sentido. Então, acredito que essas palavras foram muito inadequadas e do ponto de vista de saúde pública, deve ser praticamente impossível estar lidando numa situação pelo contingente de vítimas e pela capacidade de atendimento lá dos sistemas de saúde. Deve ser realmente um treinamento de atendimento a catástrofes. Nós temos aqui no Brasil alguns centros de treinamento onde existe esta padronização, esse tipo de treinamento para atendimento a catástrofes. Então, eu vejo que o sistema de saúde realmente lá deve ter tido um colapso em nível de Covid-19 na época do pico, e de uma forma muito mais brutal, porque é um atendimento de um paciente politraumatizado, onde a complexidade clínico-cirúrgica é muito grande e a demanda por materiais cirúrgicos, enfim, para a capacidade de atendimento dessa população, com certeza foi extrapolada. Então, é deprimente esse nível de apoio do deputado José Genuíno.
Vamos seguir com mais um tema por aqui, nessa edição de hoje do programa Gente que Fala. Quinta-feira sempre é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Pela Rádio 365, sua rádio de todos os dias, OLTV e TV da internet, redes sociais e retransmissão pela Rádio Cultura, AM 990, às 10 da noite, lá em Dois Córregos, Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Gente, até o dia 29 de fevereiro, as empresas com mais de 100 funcionários deverão preencher o relatório de transparência salarial e critérios remuneratórios do Ministério do Trabalho e Emprego. Esta prestação de contas faz parte da lei que estabelece a igualdade salarial entre homens e mulheres no Brasil. O governo federal rebateu as críticas de que a medida seria inócua, afirmando que, além de prever multa mais amarga, a lei diz textualmente que é obrigatória a remuneração igual a homens e mulheres no mesmo cargo com as mesmas condições. Procurador Miné, a sua avaliação a respeito desse tema, a medida é eficaz na sua avaliação? A lei é eficaz? Tem que ter fiscalização, senão as coisas não vão ser resolvidas do jeito que a lei pretende, né? Mauro, a medida ela é eficaz, infelizmente não será cumprida, porque essa falta de isonomia é algo que envergonha a humanidade, porque hoje as mulheres, homens e mulheres, compartilham dos mesmos esforços no que se refere ao trabalho, com uma diferença absoluta salarial, que atenta em relação aos direitos, certo ainda que as mulheres ainda possuem dupla ou tripla jornada, né? Então, é algo que qualquer passo que se dê no sentido de melhorar esta questão da isonomia salarial e do tratamento das mulheres no que diz respeito ao campo trabalhista, ele é fundamental para que se atinja a verdadeira isonomia. Isonomia essa que não apenas não se faz no que diz respeito aos aspectos salariais, não se faz em relação ao tratamento, não se faz em relação à admissão, não se faz em relação ao equilíbrio quando se seleciona para postos de trabalho mais elevados, para cargos de chefia, entre outras questões. E hoje nós temos, isso está provado, tanto no meio econômico, no meio financeiro, a capacidade das mulheres, muitas vezes, de superar os homens em relação a diversas questões de natureza cultural e científica. Então, a medida, o não respeito a essa medida, ou a possibilidade que se tem de não cumprimento disso, ou de não apoio disso por parte do governo, também atenta aos princípios fundamentais. E aqui eu aproveito esse ensejo para lamentar que ainda no nosso meio jurídico, no nosso meio judicial, nós ainda temos poucas ministras do Tribunal Federal, nós ainda temos poucas ministras do STJ, nós ainda temos poucas desembargadoras, e nós temos a nossa convidada, que é um expoente, que é um exemplo, que dignifica a magistratura paulista, mas que, de qualquer forma, nós queremos ver muito mais. Nós queremos mulheres presidentes de tribunal, nós queremos mulheres presidentes de cortes superiores, e nada mais justo do que isso. Merecido, meritório. Essa é a minha opinião. Desembargadora Cristine Santini, sua avaliação a respeito do tema, a eficácia ou não dessa medida e, para garantia dessa eficácia, claro, a fiscalização. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao Dr. Miné pelos elogios e posso dizer que, como mulher na magistratura durante 34 anos, a minha posição foi de sempre lutar por igualdade e não por privilégio. Eu acho isso muito importante. Eu acho que as mulheres não podem, como em alguns casos eu tenho infelizmente visto, querer privilégios pelo fato de serem mulheres. O que nós temos que fazer é nos colocar ao lado dos homens para que ambos progridam de uma forma automática nas carreiras, etc. Eu entendo que a lei é extremamente eficaz
ainda que ela não seja cumprida de uma forma total logo de início, é muito importante colocar a mentalidade de que isso é necessário. Pessoas ocupando o mesmo cargo, e eu digo pessoas, elas têm que ter o mesmo salário, por causa do mesmo cargo. E o que a gente tem visto, infelizmente, no Brasil, é que na iniciativa privada isso não ocorre. As mulheres acabam tendo uma remuneração mais baixa que dos homens, exercendo as mesmas funções nos mesmos cargos. Isso é absolutamente inadmissível, e eu entendo que a legislação ela tem uma eficácia não só prática inicial, mas ela tem uma eficácia de mudança de mentalidade. E isso é muito importante. A mudança de mentalidade para que se entenda que diversidade é uma coisa natural, que as pessoas são diferentes, sejam por uma razão de gênero, de crença religiosa, de opções outras, raças. Então, as pessoas são diferentes, mas elas todas têm que ter o mesmo direito quando existem as mesmas condições. Então, eu sou totalmente favorável à legislação. Procurador Oliviano, a respeito da eficácia dessa medida, nesse sentido, como destacou a desembargadora Cristine, de mudar mentalidade. As leis muitas vezes não têm esta capacidade, né, de mudança de cultura. A gente caminha nesse sentido, e vamos lembrar aqui, né, já vai fazer um ano, né, dessa medida, dessa lei. Isso foi apresentado no Dia Internacional da Mulher, em 8 de março de 2023. Eu acho uma medida importante. Eu penso que recentemente houve essa nova legislação que visa dar concretude a um direito constitucional. A isonomia constitucional é um direito fundamental que está no rol no artigo 5º da Constituição. Quando falamos em direitos fundamentais, é muito importante que isso saia do plano da utopia, né? Então, quando falamos deste cadastro, quando falamos dessa fiscalização, Mauro, quem está conosco aqui, quem está nos acompanhando, eu penso que isso significa darmos um passo em direção a esta concretude. Fiscalizar, cadastrar, multar aqueles que não respeitam a isonomia no plano do gênero, né? Homens e mulheres têm direito a receber a mesma remuneração, independentemente do gênero. Isso é absolutamente fundamental, né? As discriminações em relação ao gênero, as discriminações em relação ao plano racial, elas são abomináveis, não são aceitáveis, né? Logo nós vamos celebrar o Dia Internacional da Mulher, no dia 8 de março. E eu penso que estes passos precisam ser dados em direção à eficácia da consolidação desses direitos. Portanto, ter este cadastramento, ter a punição para aqueles que não respeitam esses direitos, são situações que visam a concretude, a eficiência desta fiscalização. Portanto, me parece algo relevante. Não se trata de algo burocrático, mas sim passos necessários para que esses direitos sejam respeitados e aquilo que está previsto na Constituição seja efetivamente concretizado. Vamos dar uma paradinha breve por aqui para o nosso intervalo, mensagem do nosso apoiador. Já já a gente volta com mais assuntos aqui no Gente do MPD que Fala. Até já. Os melhores trabalhos de comunicação nunca abrem mão de um excelente instituto de pesquisas. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Na sua próxima pesquisa, se eu fosse você, chamava Orbis. Até porque o sucesso é consequência direta da informação que você tem e o que você faz com ela. O programa Gente que Fala está de volta, edição de quinta-feira por aqui, no nosso espaço sempre o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Pela Rádio 365
a sua rádio de todos os dias, OUTV TV da internet, redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos no Centro-Oeste Paulista e 20 cidades da região. Vamos aqui ao nosso próximo assunto, a Polícia Civil de Porto Alegre. Ou a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, né, em relação ao fato ocorrido em Porto Alegre, registrou ao menos 10 boletins de ocorrências de mulheres que foram operadas pelo cirurgião plástico Leandro Fux, alegando problemas depois das cirurgias e falta de atendimento. Elas denunciam situações como cicatrizes que abriram no pós-operatório e que, ao procurarem por auxílio, foram avisadas de que precisariam pagar no caso de realização de um novo procedimento. O médico, que já responde na justiça a processos de ex-pacientes em busca de indenização, disse que pauta os atendimentos pelo extremo respeito aos aspectos técnicos e éticos da medicina, mas destacou que todo procedimento cirúrgico está sujeito a riscos que são comunicados e consentidos pelos pacientes. Doutor Watanabe, o que esse episódio lá em Porto Alegre nos traz a respeito dos riscos das cirurgias plásticas e esses consentimentos, né, dos pacientes em relação aos procedimentos? Bom, Mauro, realmente a cirurgia plástica, ela hoje ela atinge um contingente muito grande de pessoas e nós temos uma série de profissionais aí atuantes e realmente todo procedimento cirúrgico, Mauro, independente da complexidade dele ou do tamanho, ele está sujeito a possíveis intercorrências e complicações, uma vez que a medicina, a biologia, ela não é uma ciência exata, por mais que você cumpra todas as etapas, todas as fases, todos os protocolos, você ainda está sujeito a qualquer tipo de intercorrência clínica ou cirúrgica, né? Então, hoje, realmente, o relacionamento com o seu paciente, ele deve ser muito bem estabelecido, muito bem esclarecido de todas as etapas do tratamento, desde a relação no pré-operatório, com exposição de todos os riscos, com a realização de todos os exames pré-operatórios possíveis, a preparação do paciente, a indicação da cirurgia, que seja cirúrgico, tratamento ou clínico, enfim, o acompanhamento pós-operatório eu vejo assim de extrema importância, porque é no período pós-operatório que podem ocorrer várias intercorrências, né, inesperadas e inclusive eventos aí que possam culminar com a fatalidade. Então, eu vejo no caso do colega, é muito difícil a gente tratar, sempre eu falo dessa forma, ser o médico do dia seguinte, porque cada situação realmente exige o real entendimento de todos os fatos para que a gente possa estar trazendo considerações, mas muitas vezes quando você trabalha com um contingente grande de pacientes, é muito importante que a gente tenha em mente a padronização de todos os processos envolvidos ao longo da jornada do paciente, para que fique muito bem estabelecido cada etapa e para que o paciente ele tenha plena consciência de onde ele está, da participação dele nesse processo realmente para o sucesso do seu procedimento e na eventual intercorrência também ter ali a sua padronização de conduta. Então, hoje, os profissionais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, nós temos uma padronização de formação técnica cirúrgica muito bem estabelecida e hoje também os órgãos reguladores, os conselhos regionais de medicina, eles têm uma atuação bem participativa junto à comunidade médica, através aí da promulgação do nosso Código de Ética Médico, nos próprios eventos de conferências e congressos das especialidades, sempre há uma mesma participação dos conselhos, principalmente nesta fase agora da mídia digital, com o marketing digital, isso está sendo muito falado, Mauro, do que se pode fazer, do que não se pode fazer, de como fazer. Então, a publicidade médica também hoje é algo muito debatido pelos conselhos regionais de medicina, junto à sociedade brasileira, e a exposição realmente para os cirurgiões plásticos
do que se fazer ou não fazer. Então, o termo de consentimento informado, Mauro, é sim algo muito importante, mas ele tem que ser esclarecido, ele deve ser explicado, né? Ele é como a lei existe, mas a extração da interpretação do que realmente está escrito cabe ali a comunicação, o relacionamento médico-paciente está expondo isso aí para que realmente você tenha informação adequada, da forma esclarecida e o entendimento certo para que o paciente tome uma decisão informada, esclarecida. Né? E De alguma maneira, doutor Nélio, esse protocolo que estabelece a relação entre o paciente e o médico cirurgião plástico, o paciente, né, de cirurgia plástica, ele precisa, de tempos em tempos, passar por uma revisão, uma evolução, nesse aspecto que a gente encontra em relação ao que aconteceu com um colega lá no Rio Grande do Sul, que parece, né, isso vai ter que ser observado, vai ter que ser investigado, que algo realmente não deu certo em relação a essas pacientes, né? Então, quando há alguma intercorrência, né, o que esse protocolo estabelece e se há necessidade de alguma evolução nesse protocolo? você colocou um ponto muito bacana, Mauro, porque como a Constituição brasileira, ela é promulgada e ela vem ao longo do tempo, a sociedade, as relações vão mudando e aí vem as diferentes interpretações ali da lei e, enfim, a jurisprudência vem reformulando de uma certa forma até chegar um momento onde se vê a necessidade de uma reforma maior do texto constitucional, enfim. Da mesma forma, eu vejo os preceitos aí de relação médico-paciente, entre médicos, dos deveres, das obrigações e dos princípios fundamentais pautados no nosso Código de Ética Médica. Ele sim é um código onde a gente tem ali, como a Constituição, toda a parte fundamentada inicial, e ele trata de uma forma genérica, mas bem estabelecida, os principais pontos críticos na relação médico-paciente. Existe sim, Mauro, nessa situação, quando ocorre algum evento não muito bem estabelecido ou esclarecido pelo Código de Ética, a instauração de uma sindicância, uma análise da regional responsável ali pelo Conselho Regional responsável pela área para fazer uma análise de estudo de prontuário, entendimento da situação para que realmente tenha ali uma conclusão, uma conversa e traga uma solução, uma decisão que, sem dúvida alguma, ela acaba se tornando uma referência para demais outras situações análogas. E, se for ao ponto, sem dúvida alguma, a instauração de algum ponto para a reforma do texto do nosso código. Nesse caso específico, realmente, com relação a um ponto sensível, ela acaba tocando em alguns artigos do Código de Ética e realmente exige aí uma análise mais detalhada e apurada para que a gente tenha uma posição bem definida, Mauro. Mas você pontuou muito bem. Muito bem. Vamos seguir então para o próximo tema aqui nessa edição do Gente que Fala, é o Gente do MPD que Fala, sempre às quintas-feiras, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, defendeu a derrota automática para times cujos torcedores cometam racismo ou injúria racial, assim como aplicar banimentos de estádios e acusações criminais contra os racistas. O dirigente se manifestou pelas redes sociais após o jogo entre o Udinese e Milan, no último sábado pelo campeonato italiano, quando o goleiro do Milan sofreu ofensas racistas. Para o presidente da FIFA, punições mais severas precisam começar a acontecer, além dos 3 protocolos antirracismo, os 3 protocolos antirracismo, que são a paralisação, a segunda paralisação e, por fim, o abandono do jogo. Procurador Liviano, seu entendimento sobre este tema. Primeiramente, a questão do goleiro do Udinese sofrendo essas ofensas racistas e depois a manifestação do presidente da FIFA. Que bom que o senhor Gianni Infantino finalmente acordou, né, e se posiciona firmemente em relação a este tema, né? Todo mundo sabe que o nosso Vinícius Júnior, nosso Vini Júnior, craque da seleção brasileira, craque do Real Madrid,
vem sendo vítima de reiterados atos de racismo nos campos da Espanha, né? Reiteradas situações. Houve um jogo recente em que grande parte do estádio o ofendia de maneira grotesca. Isso ocorreu várias oportunidades. Vinícius Júnior se comportou de uma maneira extremamente digna, corajosa, o que elevou à condição de um verdadeiro embaixador internacional na luta contra o racismo. Para que essa situação se modifique, é necessário, de fato, que haja empenho, envolvimento, medidas das federações e da FIFA, para que essa situação realmente tenha um outro encaminhamento. É necessário que as federações sejam punidas, é necessário que as equipes sofram consequências, é necessário que haja um compromisso, que todos deem as mãos, que não se veja essa situação de maneira indiferente, que isso não fique impune. Então, de fato, fazer com que aquela equipe, aquela federação, aquela seleção seja punida com a perda dos pontos naquele jogo em que isso aconteceu, me parece um movimento extremamente acertado para que a consequência seja sofrida, né? Eu acho que o movimento é este: subir cada vez mais um degrau em termos de força e efetividade para que o racismo seja aniquilado. O racismo é algo abominável. Que nós tenhamos, em pleno século XXI, o racismo praticado de forma naturalizada. Que seres humanos sejam tratados dessa forma abominável, né? Tantos anos depois em que a escravidão deixou de existir, que o ser humano seja aviltado desta maneira. Então, eu penso que medidas como estas são acertadas. É necessário que as federações sejam envolvidas e que as punições, cada vez mais a régua suba até que o racismo seja minimizado, controlado, e quase não se ouça mais falar dele. Desembargadora Cristine, o seu entendimento a respeito desse tema, o presidente da FIFA, portanto, defendendo a derrota automática para os casos de racismo, é uma medida eficaz? Essa e outras, né? Na verdade, o que eu entendo é que essa medida seria depois das paralisações, né? Haveria paralisações de Sim. jogo em que os próprios integrantes daquela equipe poderiam se manifestar perante a torcida, porque é muito Sim. importante que os jogadores se manifestem para a sua própria torcida e digam: parem, senão vocês vão acabar nos prejudicando. Então, como uma medida dentro de um sistema, eu acho interessante, porque realmente a gente tem visto situações que são absolutamente insustentáveis. Qualquer tipo de discriminação, seja ela racial, de gênero, de religião, como eu já disse, é absolutamente insustentável. Então, eu vejo uma medida bastante interessante, eu nunca tinha pensado nela, mas eu acho que talvez aí as próprias equipes tomariam alguma atitude perante as suas torcidas, e as torcidas não teriam interesse em prejudicar a própria equipe. Procurador Miné, como destacou o procurador Liviano, de fato, o presidente da FIFA acordando, depois de tantas situações, acordando para o problema aí na sua manifestação pelas redes sociais. Mauro, eu entendo o seguinte, que essas medidas propostas pela FIFA, elas são tardias, né? Porque, na realidade, nós tivemos, o próprio Roberto Liviano estava comentando alguns exemplos de jogadores da seleção brasileira. Eu também me recordo de uma cena onde o próprio Daniel Alves, que hoje está encarcerado, ganhou uma banana, né, no meio do jogo de futebol, né? Então, na realidade, isso é algo absolutamente ofensivo. Mas eu discordo parcialmente da opinião do Roberto no que diz respeito à questão da aplicação de sanção ao clube de futebol.
tá? Quando não é ele que estimula, né? Quando ele não estimula essa prática do racismo, quando é independente da conduta de seus torcedores, estes sim que devem ser banidos do futebol, como também atletas que praticam esse tipo de injúria racial também devem ser banidos do esporte. Mas o clube ser penalizado, ou o atleta, ou o próprio esporte ser penalizado em função dessa barbaridade, eu entendo como ato excessivo e que certamente não levará a um resultado satisfatório. Na verdade, nós precisamos aproveitar a legislação já existente, banir os maus torcedores, né? Encarcerá-los, principalmente quando contumazes, né? Excluí-los do acesso a essa diversão. E em relação aos atletas que assim o praticam, que eles também sejam punidos. E a obrigação, sim, do clube de futebol de responsabilizar-se como ato de compliance no combate absoluto em relação a essa condição. Eu acho que quem não tem compliance, quem eventualmente não preserva esses direitos, devem ser, sim, penalizados como clube e pela própria omissão. Essa é a minha opinião, Mauro. Não sei se você ia perguntar alguma coisa. Sim, Então, sim, Miné, você procurador, discorda. Você o- discorda do presidente da FIFA, então, Miné? Você acha que ele está errado? Eu não acho que ele esteja errado. Eu acho que a punição direta a clube de futebol, como perda de é, pontos, como exclusão, eu entendo como algo excessivo se Então, você existe discorda dele. compliance, se existe compliance, se existe uma preocupação. Porque um atleta que se prepara anos a fio para disputar um campeonato, que eventualmente não realiza práticas de racismo, não pode ser punido indiretamente por atos isolados, seja da torcida, seja por jogadores que não estão sendo punidos na esfera penal e na esfera esportiva. Essa é a minha opinião. Eu acho que o Mauro ia perguntar alguma coisa. Só um pequeno comentário. Eu imagino que o presidente da FIFA esteja falando de situações. Eu entendo muito bem o seu comentário técnico, Miné, mas eu imagino que está pressupondo que se chegou a esse ponto é porque o clube não agiu, não é? Houve essa situação, reiteradas vezes, houve as situações da torcida, no sentido de hostilizar algum jogador do racismo, não houve a conduta de reprimir esses atos, e aí vem a punição, a perda dos pontos. Por quê? Porque a coisa gradativamente vai se ampliando, e aí eu penso que o presidente da FIFA está dizendo isso. É uma questão de punição gradativa diante da omissão em relação à tomada de providências. Então, eu penso que ele está falando de uma gradativa punição tendo em vista a falta de providências. Então, está falando de chegar-se a punir com a perda de pontos diante da falta de punição de certos times quando se permitir que se chegue a esse tipo de hostilidade, entendeu? Eu acho que Liviano, será que a FIFA fiscaliza qualquer uma dessas coisas? Ela, na realidade, ela é impulsionada e quem fiscaliza é exatamente a imprensa. A imprensa divulga isso. A FIFA sempre foi omissa em relação a esse particular. Se assim não fosse, nós não teríamos, pelo menos 90% dos problemas que nós já tivemos. Então, na realidade, a FIFA é omissa. À medida em que ela delega de forma absoluta a justiça esportiva, toda e qualquer aplicação de pena, e aí sim pune como monopólio qualquer instituição esportiva que recorre aos judiciários regulares, né? Com inclusive exclusão da sua própria forma de fazer justiça, ela por si só já existe de uma maneira absolutamente estranha,
né? E você sabe dessa estranheza, principalmente quando nós imaginamos quem compõe essa justiça esportiva. Ou seja, essa justiça esportiva é movida com neutralidade, ela tem o mesmo grau de importância, ou ela se serve a servir determinados interesses? Eu acho que esse é um aspecto importante. Agora, a punição ao atleta, a punição ao próprio time, ao próprio clube, né? Por conta da atividade de torcedores, estes sim não punidos, ou mesmo de esportistas, maus esportistas, que assim dão mau exemplo, esses sim merecem a punição, o clube não. Boa. Procurador Miné, só para a gente fechar esse tópico, mas será que a punição ao clube com a derrota automática, com a perda dos pontos, não traria um efeito pedagógico sobre a torcida? Porque torcedor nenhum quer ver o time ser prejudicado, perder pontos, enfim, esse efeito pedagógico trazer essa mudança de cultura que se pretende em relação ao racismo? Eu acho, Mauro, eu acho que pode ser uma medida, eu acho até que poderia ser uma medida, naquelas hipóteses extremas, onde você, com uma obrigação de compliance, uma obrigação de tomar providências internas, não o faz e se omite, né? E aí sim você deveria receber alguma espécie de sanção. Agora, a punição indireta para quem não age de forma igual, né? O torcedor que não participa disso vai ser punido também. Então, ele vai ser punido por quem? Pelo comportamento de um mau torcedor. Esse mau torcedor, eu até entendo que a possibilidade de se jogar sem torcidas, ou seja, nós hoje temos algo parecido no que se refere à violência nos estádios de futebol, onde no estado de São Paulo nós não temos as grandes partidas nós temos a maior parte das partidas com torcida única, o que é lamentável, porque da essência do esporte, os torcedores antagônicos. É muito triste isso. Agora, se nós nos conformarmos com esse tipo de situação, onde se pune o clube, é melhor parar de se praticar o esporte, né? O esporte para de ter relevância, para de ter importância, na minha opinião. O Miné está correto quando ele fala de ter muito cuidado com isso para não haver um excesso punitivo. Então, se pensar nesse tipo de coisa, tem que ser muito criterioso. Nesse sentido, acho que o Miné tem razão. Não vamos monopolizar também esse debate. Vamos em frente. Vamos lá para o próximo assunto aqui, o último do Gente do MPD que fala de hoje, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, afirmou que as obras de ampliação da refinaria Abreu e Lima vão custar de 6 a 8 bilhões de reais. Apontada como a mais cara do mundo, a refinaria Abreu e Lima, que originalmente seria construída em parceria com a estatal venezuelana PDVSA, com orçamento de 2 bilhões de dólares, já demandou mais de 20 bilhões de dólares em investimentos, mas ficou pronta apenas parcialmente. Ao todo, a Petrobras já investiu 90 bilhões de reais na refinaria, mas para Jean Paul Prats, o presidente da companhia, mesmo considerando as piores estimativas, o custo de 100 bilhões para a construção será coberto em seu primeiro ano de faturamento. E olha, a ampliação estava paralisada desde os escândalos de corrupção da Lava Jato em 2015. Procurador Liviano, mais certezas ou mais incertezas em relação ao uso do dinheiro público na retomada aí das obras da refinaria Abreu e Lima, lá em Pernambuco? Muita preocupação em relação a este tema. Eu penso que é bastante temerário colocar dinheiro na refinaria Abreu e Lima. Fala-se, inclusive, em permitir que a Odebrecht, antigo nome é Odebrecht, hoje é Novonor, né? É muito fácil renomear empresas para que o passado seja soterrado e não se lembre de tudo o que aconteceu. Mas a Malu Gaspar, ela registrou tudo no livro A Organização, né? Está tudo muito bem historiado e documentado.
inclusive o famoso histórico Departamento de Operações Estruturadas, né? O nome que foi dado ao Departamento da Sofisticada Distribuição da Propina. Está tudo lá, bem documentado pela jornalista Malu Gaspar, uma das mais competentes do país. Então, me preocupa muito esta ideia de colocar mais dinheiro nesta refinaria, de triste memória para o país, e realimentar esta correia de transmissão da propina, né? É muito preocupante. Aliás, é muito preocupante esta tese que está sendo alimentada de reescrever a história como se não houvesse corrupção. Nunca antes neste país se operou de maneira tão limpa e honesta. Não é bem assim, não é? A Lava Jato pode ter cometido erros, sim, mas a Lava Jato apontou para o país e para o mundo que houve muita corrupção ali. Pode ter havido erros, pode ter havido anulações, mas o quadrado é quadrado. Quadrado não é círculo. Quando se abandona um corpo do alto, a lei da gravidade faz com que ele caia ao chão. E a Terra é redonda, ela não é plana, né? Então, por mais que se tente reinventar a pólvora, né, a pólvora já foi inventada e os corpos abandonados, por força da lei da gravidade, caem, né? Então, é muito preocupante esse tipo de coisa, é muito preocupante que se invista dinheiro público na refinaria Abreu e Lima, que se entregue dinheiro público à antiga Odebrecht, atual Novonor, que se ostracize e demonize o trabalho da Lava Jato, como se nunca tenha havido corrupção no Brasil. Houve corrupção, sim, pode ter havido erros, exageros, mas eu penso que é extremamente preocupante todo este procedimento, essa obstinação em colocar dinheiro público na Abreu e Lima, dizer que a Lava Jato foi a pior operação de combate à corrupção. Não é bem assim. A corrupção foi apontada, existiu corrupção, e é bastante temerário, para dizer o mínimo, colocar mais dinheiro público, bilhões, na refinaria Abreu e Lima, e colocar dinheiro público na mão da Novonor, antiga Odebrecht, revitalizar acordos que foram homologados no Supremo Tribunal Federal com as empresas assessoradas pelos melhores advogados do país. Tudo isso me preocupa muito. Doutora Cristine, sua avaliação, bem breve, a gente passa para o procurador Miné na sequência e aí o encerramento, que o nosso tempo já está apertado, por gentileza. Eu comungo a opinião do doutor Liviano. Eu vejo com extrema preocupação o que está acontecendo no país. Se retomar a obra de uma refinaria em si não é o problema. O problema é se demonizar uma operação de combate à corrupção que levou empresários a devolverem dinheiro. Eu desconheço empresários que devolvam dinheiro se não tivessem feito realmente alguma coisa. Eu assisti algumas delações, até recentemente, procurei no YouTube e vi delações de empresários, e não me parece que eles tenham sido coagidos ou qualquer coisa durante as declarações que fizeram, gravíssimas, de pagamento de propina. Então, eu vejo com muita preocupação e vejo isso como um fator muito negativo para a sociedade brasileira. A sociedade se vê de mãos atadas e tendo a percepção de que nada ocorre. Que as coisas são feitas e que depois acaba tudo em, como nós falaríamos, acaba tudo em pizza. É uma pena, e eu vejo com muita preocupação essa volta que o Brasil deu no combate à corrupção. Sim. Procurador Miné, sua avaliação bem breve. De uma forma muito rápida, né? Eu acho que eu concordo também com a opinião do Dr. Roberto Liviano, também com a opinião da nobre desembargadora. E, na realidade, o que nós estamos diante é o seguinte: mais uma justificativa para se criticar a figura das chamadas estatais ou paraestatais, entre outras coisas. Ou seja, empresas que têm objetivos, muitas vezes, privados onde são aportados dinheiro público, né? Onde o risco é compartilhado com toda a sociedade,
né? E, na verdade, o bônus nunca o é, né? Então, é muito triste tudo isso. Agora, a única coisa que eu gostaria de complementar é o seguinte: toda espécie de obra, e não obstante toda corrupção existente relacionada e que foi combatida, e que certamente deveria ser objeto de muita atenção em relação a isso, nós temos uma questão crítica para se falar. Qualquer obra que demora muito tempo acaba dobrando o preço, triplicando o preço. Então, entre outras coisas, nós temos esse grande prejuízo, nós temos essa grande situação. Obra demorada, obra roubada. Vamos colocar um ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, de quinta-feira, o nosso espaço por aqui sempre para o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o movimento do Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. O nosso agradecimento aos participantes de hoje, Dr. Roberto Liviano, procurador de Justiça, escritor, palestrante, presidente do Instituto Não Aceito Corrupção, ex-presidente do MPD, o Dr. Francisco Miné, procurador do Estado aposentado, a doutora Cristine Santini, advogada, desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça de São Paulo, e o Dr. Nélio Watanabe Aguilera, cirurgião plástico. Um abraço a todos, muito obrigado aqui pela presença. Vamos colocar, então, um ponto final no Gente no Gente que Fala, sempre realização da ABCOM, apresentação minha, Mauro Friedman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você aí do outro lado, a razão da nossa presença aqui todos os dias, você ouvinte, você espectador. A gente volta amanhã, a partir do meio-dia, pela 365, sua rádio de todos os dias, pela UTV, TV da internet, redes sociais e a retransmissão às 10 da noite pela Rádio Cultura AM 990 de Dois Córregos, no Centro-Oeste Paulista. Um abraço a todos, tchau e até lá.